E nesta expectativa de que Deus tem algo especial para o mês de novembro, queremos te encorajar a estar conosco na quinta e na sexta-feira desta semana. Nós teremos aqui a conferência do Espírito Santo. Nós estaremos aqui com a presença do pastor Hernani, ministrando avivamento, sabe, o derramar do Espírito Santo. E nós queremos te encorajar. Você quer ainda ver milagres? Se puder abaixar um pouquinho o circulador, eu agradeço. Atenção, diácono. Abaixar o circulador aqui um pouquinho, então abaixar o barulho, só um pouquinho. Então olha bem, nós estaremos realizando esta conferência com o objetivo de o quê? Que haja avivamento, que haja despertamento, e haverá também ministração para as crianças acima dos 12 anos, dos 7 anos, né? E ele também vai estar ministrando, e Deus tem usado a vida dele nesse derramar do Espírito Santo, nesse derramar da unção. Então venha participar. E ainda no encerramento do mês, nós vamos ter aqui uma presença do pastor Colin Dow, que ele vai estar falando sobre profundidade em Cristo. Então nós estamos criando uma oportunidade para você estar, sabe, fundamentando a sua vida na palavra de Deus, para que você tenha um encerramento e o início de um ano realmente extraordinário. Então, esta semana, depois no final do mês nós teremos. E hoje o tema que foi nos dado é sobre algo muito importante, que é a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós estamos, todo domingo tem um tema: renove a sua fé. E eu queria pensar com você, o que de fato é a fé? Quem tem fé aqui, diga aleluia. Mas se você fosse explicar para a pessoa que está do seu lado, o que é fé? Não, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé nas promessas de Deus, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas o que de fato é a fé? E lá em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos, sabe, estar mais fundamentado na fé. E se você fosse explicar, se lá chegasse o seu filho: mãe, o que é fé? Não, fé é fé. E aí então nós vamos para a definição de Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a plena certeza ou a convicção daquilo que você espera, e a plena certeza, a plena convicção daquilo que você não vê. Põe lá, olha lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Preste bem atenção nesta questão. A fé é o quê? Das coisas que... e convicção de fatos que não se veem. Então vamos pegar ali, agora a fé é a certeza. Como eu tenho certeza? Como ter certeza? Como ter convicção? Como que se desenvolve a certeza, a convicção, aquela, sabe, algo dentro de nós? Não é do acaso, não é simplesmente, eu tenho convicção, eu tenho certeza. Mas esta convicção, esta certeza tem um processo para que ela venha reinar no nosso coração. Você tem certeza de algo que você ouviu, algo que você experimentou, algo que você vivenciou. Quer dizer, você precisa
ter convicção dentro de você e certeza, baseado no quê? No conhecimento. Baseado naquilo que você ouviu, que você viu, que você, deixou entrar dentro de você. E lembre-se, nós somos espírito, alma e corpo. As nossas convicções, elas são formadas pelas influências, pelas informações, pelos conhecimentos que nós temos a respeito de um determinado assunto. Ela não vem do acaso. Ela não vem de um estralar de dedo, de um sopro. Você precisa desenvolver convicção. E nós somos alimentados no nosso espírito, na nossa alma, por aquilo que vemos, pelo que ouvimos, pelo que falamos, pelo que cheiramos, pelo que tocamos. Você precisa entender o mecanismo de como se forma a certeza, a convicção, aquela coisa dentro de você que você não abre mão. E isto é um processo. E a fé, ela vai fluir quando então você entende o mecanismo. E eu queria ilustrar um pouco, mas eu fiquei pensando de uma maneira de ilustrar melhor isso. Apesar de eu não ter aprendido uma nova língua, um novo idioma, mas eu comecei a pesquisar e observar, fazer uma comparação, como desenvolver uma linguagem de fé, como aprender o idioma da fé. Como que você aprende um idioma? Você tem vários passos que são necessários para que você aprenda. Primeira coisa que você vai ter que para seja eficiente, você tem que se expor àquele idioma, ouvir. De preferência, se você puder ter uma imersão àquele contexto da língua que você quer aprender, vai ser mais fácil para você ter aquele desenvolvimento. Então nós precisamos, ter esta disposição de imergir, quer dizer, ir profundamente. E se tratando da fé, da mesma forma, quanto mais eu estou imerso ao contexto da palavra de Deus, estou no contexto de Deus, mais fácil vai ficar para que as convicções sejam seguras dentro de mim. Uma outra coisa importante na linguagem, de você aprender um idioma, é o que? Você estar sendo constante. Não dá para você ter uma aula uma vez por mês e você achar que vai falar aquela língua. Você precisa ser constante, de preferência. Se você não tem a chance da imersão, você tem que estar fazendo aula constante. Você tem que ter contato com aquela língua. Então, da mesma forma, a fé, você precisa ter contato com aquilo que fortalece a sua fé. Você precisa estar crescendo no conhecimento que gera fé. Outra coisa também importante que se aplica na fé, para você aprender uma nova linguagem, você precisa ter repetição. What's your name? What's your name? What's your name? My name is Carlos, my name is Carlos, my name is Carlos. Você tem que repetir. Você tem que estar repetindo e memorizando. Você tem que ter essa atitude na linguagem para você aprender. Agora, para que eu tenha a linguagem da fé, eu também tenho que estar repetindo, memorizando aquilo que me dá a fé. E a Karl Marx declara que a fé é um passo no escuro. Só que eu estou aqui para caracterizar, para contestar essa declaração. A fé não é um passo no escuro. A fé é um passo em cima, no fundamento da palavra de Deus, das promessas de Deus.
Quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu conheço as promessas, eu tomo a decisão de crer, sabe, de assumir, de repetir, de confessar aquelas promessas. Então vai gerando em mim convicção. Convicção nada mais é do que uma crença. E as crenças que são geradas em nós, ela vai sendo formada pela repetição e pela memorização. As crenças limitantes, as crenças que bloqueiam, ou então a fé negativa, ela também vai ser formada por aquilo que está sendo repetido, aquilo que repetidamente eu estou vendo, estou ouvindo, aquilo vai gerar em mim crença. Então, para ter a linguagem da fé, eu tenho que ter consciência daquilo que eu repito, falando, vendo, assistindo, ouvindo, vai gerar em mim fé. E quanto mais eu vejo, ouço, falo da palavra de Deus, mais convicção de fé eu vou ter. Mas também o contrário, se eu estou vendo, ouvindo, falando somente coisas negativas, se eu estou assistindo filmes que não traz nenhuma edificação, se eu estou falando só palavras negativas, sabe, palavras que não edificam, aquilo também vai entrar dentro de mim e vai gerar uma linguagem de uma fé negativa. Então nós precisamos entender de que para termos uma fé abundante, vitoriosa, uma fé segura, nós temos que ser intencional naquilo que repetimos falando, aquilo que memorizamos. Nós temos que ser intencional naquilo que entra dentro de nós. Mas infelizmente hoje nós somos uma geração, sabe, hipnotizada. Nós somos uma geração que estamos sendo levado pelas redes sociais. Nós somos uma geração que estamos sendo anestesiada pelas redes sociais. E com certeza, a maioria de nós que estamos aqui, passamos de 1 a 2 horas passando o dedo no celular. Nós não somos intencionais nisso. E até criticamos tais atitudes. Como é que pode gastar tanto tempo nas redes sociais? Mas se você for olhar a sua agenda, se você for olhar o seu dia, você está no time. Você está no time, sendo seduzido, sendo envolvido, sendo anestesiado. E nós estamos sendo manipulados pelas redes sociais. E achamos isso normal. Seguimos séries. Olha, tem gente que quando pega, eu pelo menos já caí nessa tentação. Às vezes você vai assistir uma série, são em 10 capítulos. Você começa a assistir o primeiro capítulo. Aí vou para o segundo. Vamos ficar mais um pouquinho. Vamos ficar mais um pouquinho. Vamos ficar mais um pouquinho. E quando você olha no relógio, 3 horas da manhã e você não sentiu sono algum. Quem já caiu nesse pecado que nem eu? Todos nós. Então, sem perceber, nós estamos sendo, sabe, manipulados, hipnotizados, e nós não tomamos consciência, ou não somos intencionais no repetir, no memorizar as promessas de Deus, a palavra de Deus. Você observa, e aí com todo temor aos pais, com todo respeito a vocês, mas uma das coisas que mais a gente vê, a criança quando está agitada, quando ela está nervosa, seja num restaurante, seja numa mesa, seja em algum lugar, chega a mãe que quer ter atenção para o marido, ela chega e faz o quê? Liga o celular. Na hora, a criança fica hipnotizada. É verdade isso que eu estou falando? Então existe uma força, existe uma energia, existe um propósito ali naquele celular que suga a pessoa.
Mas para aprendermos a ter uma linguagem da fé, nós precisamos ser intencionais na nossa vida. O que nós temos feito com aquilo que recebemos? O que eu tenho gasto do meu tempo em, estar assistindo, ouvindo, falando, agindo para fortalecer a minha fé? A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Na verdade, a fé, ela vem pelo contato, pela imersão, pela dedicação que eu tenho com as coisas de Deus. Mas eu quero te perguntar, quanto tempo do seu dia, 24 horas, você gasta para ter a sua imersão, para ter a sua memorização, para você ter aquela repetição dos conceitos, das verdades de Deus? Diariamente. Agora, a concorrência é desleal. Nós às vezes mantemos a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, baseado no culto de domingo. Não, eu vou na Santa Ceia. Tem alguns que só vêm na Santa Ceia. E essas pessoas que só têm o contato no domingo, que só têm o contato do culto, ela vai ser sufocada pelas redes. Ela vai ser, aquilo que entra, vai gerando em mim crença, e aquilo que entra, vai um dia sair. Se você está sendo alimentado, com reportagens, com filmes, com coisas negativas, você está deixando entrar pelo que você vê, pelo que você ouve, e também você está pela declaração, sem perceber, você vai ficando fragilizado na sua fé. Então nós precisamos entender que repetição, memorização tem que ser intencional. Outra coisa importante para, falar a linguagem da fé, ou para aprender um outro idioma, é, se envolver com a cultura. Para termos a linguagem da fé, nós precisamos conhecer a cultura do reino. Qual é a cultura do reino de Deus? Que tipo de comportamento o reino de Deus nos ensina? Qual é a cultura de honestidade que o reino de Deus nos ensina? Qual é a cultura da moralidade que o reino de Deus nos ensina? Qual é, a cultura de santidade, de, essa pessoa ser íntegra? Esse é a marca da cultura do reino de Deus. É você ser luz, é você ser sal, é você ser uma pessoa plena. Mas aqui a cultura que está nos envolvendo lá no trabalho. Nós passamos 8 horas do nosso dia no trabalho. E infelizmente nem sempre o ambiente de trabalho é agradável. Nós passamos mais 4 horas dentro de uma faculdade. Infelizmente, 99% do ambiente de faculdade, ele não é favorável à cultura do reino. E os nossos jovens estão sendo bombardeados pelos donos da verdade, que são os professores universitários, que se acham bambambam da história. Eu ficava de cara de ver promotores que lá no fórum, com toda aquela pompa, com toda aquela reverência, excelência, com a devida vênia, que se tornavam, um esgoto,
sabe, um linguajar carregado de palavrões na aula, na escola. Descarregava as frustrações dele, dando aula para nós. E é promotor, juiz, num linguajar tão barato e tão nojento. Mas no fórum, ai se você usar de desrespeito. Então nós temos essa disputa desleal. Jovens, o seu professor não é o dono da verdade, é ponto de vista dele. Mas se nós que estivermos conscientes e assumindo a nossa responsabilidade e sermos intencionais em meditar, em buscar, em estar envolvido, em conhecer a cultura do reino, nós podemos até ficar calados, mas não seremos influenciados. Nós teremos um escudo da fé empunhado, protegendo o nosso coração. Mas o que a gente observa? Homens casados, mulheres casadas, que fazem rodinhas de piadas imorais e que não sabe a cultura do reino e até dá risada, até, ai que legal, eu vou contar uma última que eu ouvi. Se permite ser seduzido, sabe o que vai acontecer? Essa concorrência desleal vai te levar a um nível de fé tão baixo, porque você deixou de buscar a cultura do reino, você deixou de, se envolver. E se você quer ter a linguagem da fé, se envolva na cultura do reino. Outra coisa importante, nós precisamos, quem fala inglês, ou que está numa escola para aprender inglês, ele vive imaginando, visualizando o dia que ele vai para um país de língua inglesa, ou para Disney. Não, eu quero viajar. E aqui está, uma ferramenta importante também para a fé. Nós precisamos, desejar, realmente ver todos os princípios e valores prometidos na palavra como realidade na nossa vida. Deus nos deu a nossa mente, algumas coisas, são algumas ferramentas maravilhosas. E olha, fé, ela está envolvida na imaginação e na visualização. A visualização e a imaginação fortalece a convicção, fortalece a certeza. Se há uma promessa, vou citar a minha famosa, 2 Pedro 1,3, o seu divino poder tem nos dado tudo. Tudo é tudo que diz respeito à vida. Esse versículo traz para mim uma promessa de que Deus me dá tudo. E eu muitas e muitas vezes, pedalando, em um momento meio desafiador do pedal, que eu estava totalmente cansado, vinha esse versículo na minha mente. O seu divino poder tem me dado tudo, então me dá tudo agora, Senhor, que eu preciso. Lá, quando eu fui fazer o legendário na montanha, às vezes carregando a mochila em uma trilha pesada, 72 horas de trilha, e ali carregando aquele peso, aquela situação, vinha esse versículo: o seu divino poder tem me dado tudo, então me dá todos os recursos necessários que eu preciso para este momento, me dá toda a habilidade para que eu possa vencer esta batalha. Esse versículo eu uso em um momento desafiador e para mim, olha, ele é bálsamo.
E eu tenho visto de que quando eu trago a palavra de Deus, quando eu imagino que esta promessa, eu visualizo de que Deus está me dando tudo, e tudo é tudo, então eu posso requerer dEle o que eu preciso. Então no momento da crise, da luta, eu preciso, estar fazendo o quê? Usando a linguagem da fé. Eu preciso estar usando a declaração das promessas. Eu preciso mudar a minha linguagem, porque para mim me comunicar com Deus e com o reino de Deus, não dá para, um enrolation. Enrolation não dá certo. Não, a gente sobrevive num país sem falar a língua, mas não se comunica. Você na vida cristã, você dá uma enroladinha, mas você vai ter vida plena a hora que a linguagem da fé se tornar realidade para você. Nós temos que aprender a linguagem da fé. E ela vem pela imersão, pela repetição, pela memorização. Ela vem pela visualizar a promessa. É você personalizar a palavra para você. É você se ver naquela promessa. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quem vive em você? Quem vive em você? Então que poder está dentro de você? Matemática simples, 2 mais 2 é 4. Quem vive em você? Jesus declarou: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Quem vive em você? Quem é o poder que está em você? Vamos lá, é fé. Vamos de novo, 2 mais 2 é 4. Quem vive em você? Com mais fé. Quem vive em você? Jesus declarou: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder? Que poder vive em você? Que poder vive em você? Todo o poder é Jesus. Não faz sentido isso para você? Você não declara? Quem vive em você? Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele declarou em Mateus 28, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, ide portanto. Então, preste atenção, por favor, dá nó na cabeça. Mas nós temos que ser mais práticos naquilo que cremos. Se Cristo vive em mim, vive sim, vive, porque depois está escrito: todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Lá em João, na oração, olha, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Tem toda a base bíblica para você dizer que Cristo vive em você. O apóstolo Paulo declarou: não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, se Ele vive em mim, se Ele tem todo o poder, eu tenho que começar o quê? A enxergar. O que é fé? A certeza daquilo que eu não vejo. Está lá escrito, a certeza daquilo que eu não vejo. A convicção daquilo que eu não vejo. Eu olho para mim e não vejo esse poder, mas eu olho para Cristo e Ele prometeu estar em mim. Então quando eu estou fragilizado, Senhor, o seu divino poder tem me dado tudo. Então antes de responder, conto até 10. Antes de ligar o celular para um vídeo estranho, não mais eu, é Cristo que vive em mim. Então olha aqui desejo, olha aqui vontade. Você já está morto lá na cruz, não mais eu quem vivo. A pornografia não tem nada a ver com Jesus. Sabe aquela conversinha meio estranha que você descobriu a sua primeira namorada? É só amizade, Carlos. É só trazendo a lembrança. Irmãos,
Está dando um nó na cabeça? Vocês estão aí? Vocês estão aí? Vou repetir. Fé é você enxergar o que você não vê. Mas é a convicção daquilo que você crê. Se eu creio que Cristo está em mim, de que eu sou perdoado em Cristo, que participamos da ceia, nós estamos dizendo, eu me identifico com a morte de Jesus, esta partícula de pão representa o corpo de Cristo, e eu agora, não mais eu, é Cristo que vive em mim. Então a linguagem da minha fé não é baseada no que eu sinto, não pode ser baseado no que você sente. Ai, não estou legal hoje, estou meio deprê. Ai, não sei, parece que hoje o dia está meio cinza. Se você vive pelo que sente, você não está vivendo por fé. Não, está meio cinza sim, mas a luz do mundo vive em mim. O Todo-Poderoso vive em mim, que tem olhos como chama, que tem, sabe, é o exercício disso que vai mudar o nível de fé. Eu me lembro muito bem ainda solteiro, e eu estava numa situação de tentação, viajando com uma pessoa do meu lado no carro, solteiro, e começou a vir aquele pensamento, por que não? Por que não? Por que não? Nada, era uma pessoa decente. Não havia nenhum contexto de imoralidade. Por que não? Por que não? Quantas vezes a tentação chega assim para você? Por que não uma olhadinha? Por que não só um toquinho? Por que não? O que tem? Não tem ninguém olhando. Aí você vai responder, sabe por que não? Aí eu respondi nessa situação. Sabe por que não? Porque quem vive em mim é Cristo. Não é eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E naquela época tinha um livro, até eu não cheguei a ler totalmente, mas tinha conhecimento. Em seus passos, o que faria Jesus? E eu me lembrei, que Jesus faria nesta hora? Não era nada imoral, não tinha ninguém se despindo na minha frente como um nudes hoje. Era só uma tentação, por que não? Todo o relacionamento dos jovens solteiros, você começa a ficar amigo de alguém, de uma pessoa, vem aquela perguntinha, por que não? Mas existem casos que aí é uma coisa normal, de dois jovens solteiros, mas vem esse por que não num contexto de tentação, e você tem que tomar a decisão. E eu me lembro muito bem que eu falei, por que não? Porque não mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É tão óbvio isso, e tão desafiador, que vocês já estão quase dormindo, mas eu quero acordar você. Então, olha, preste atenção. Fé é você enxergar o que você não vê. Quando a gente olha para a gente, tão limitado, tão bloqueado, está na hora de eu olhar para o Cristo que vive em mim. Deixa Ele crescer, deixa Ele reinar, deixa Ele te guiar, deixa Ele te trazer realmente tudo aquilo que você necessita. E lembra do Pai Nosso. Senhor, não me deixes cair em tentação, pois Teu é o reino. Não me deixes cair, livra-me do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Faça este exercício na hora da tentação. Faça isso. Você que tem tido alguma fragilidade, quando você for, respira fundo e declara com toda a fé, não mais eu, é Cristo que vive em mim, e não me vou cair em tentação, porque Ele tem todo o poder. Sai de mim em nome de Jesus, e se necessário for, saia correndo, convicto,
de que Deus dará energia para você correr da tentação. Foi o caso de José. Então você tem que enxergar, visualizar as promessas de Deus na sua vida. Jesus é real na sua vida. Você não está vindo aqui para um cumprir de obrigação. Cristo vive em você. E as tentações serão superadas. As fragilidades serão superadas. Quanto mais a sua linguagem de fé forem transformadas. Porque o poder da vida e da morte está na sua boca. Quem a ama comerá do seu fruto. Aí quando você está diante de uma tentação, aí você lembra de um versículo para justificar. A carne é fraca. Fazer o quê? Só mais uma vez. Esta é a última. É só para dar uma olhadinha. Quando você vê, você está melecado. Aí vem a culpa. Você se sente a pessoa mais frustrada de que promete e não cumpre. Está na hora de você crer no que a Bíblia diz. Está na hora de você verbalizar, confessar. Está na hora de você enxergar de que aquela tentação, aquele pecado não é maior daquele que vive em você, que tem todo o poder. Não escute sugestões do diabo. Se você comer do fruto, viu, Eva? Você vai ser igual a Deus. Tem mais. Deus não quer que você coma, porque se você comer, você se torna conhecedor de tudo como Ele. Está vendo como esse Deus é? Eu vou saber como Deus. Só cai na tentação quem se esquece de declarar de quem vive em você é maior. Você, quando vence uma tentação, você sai leve. Parece que você se torna um anjo até. Você cria asas. Venci, aleluia. Mas quando você cai, você fica subjugado à culpa. E aí vem o diabo com toda a força. Está vendo? Hipócrita. Está vendo? Prometeu e não cumpre. Está vendo? E você vai de mal a pior. E um abismo chama outro abismo. Linguagem de fé. É você estar disposto a emergir na palavra e meditar na palavra de dia e de noite. Josué 1:8. Medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Fé é a convicção. Convicção se forma com o que eu vejo, escuto e falo. Fé é a certeza. A certeza, ela é alimentada pelo que eu sinto, pelo que eu experimento, pelo que é real. Nós somos chamados para viver esta plenitude. E esta plenitude não vem dos nossos braços. O seu divino poder me dá tudo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele está dizendo para mim e para você: não temas, não se desespere, não tenha medo, eu sou teu Deus. Então, amados, renove a sua fé pela palavra. Renove a sua fé meditando na palavra, ouvindo a palavra. Lógico que você pode assistir filme, viu? Lógico que você pode ter um tempo para as redes sociais, só não seja escravo deles. Não há pecado algum, mas você tem que ter convicção. Quando você vê uma cena, quando você vê um conceito, você fala assim: não, eu penso diferente. A minha cultura do reino é diferente disso.
eu não vou aceitar isso na minha vida. Encerro te desafiando. Nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. Ora, sem fé. Fé é o quê? Convicção. Convicção se forma com o que eu ouço, falo e vejo. Fé traz a cultura do reino. A cultura do reino eu manifesto nas horas das provas, nas horas das tentações. Eu manifesto por, declarar, profetizar a verdade. Que nesta manhã você possa renovar a sua fé. E renovar a fé é trazer as promessas, é você personalizar as promessas, porque Cristo prometeu, lá em Efésios, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Ele já te deu bênção, recursos para você ser melhor marido. Ele já te deu bênção, recursos para você ser melhor esposa. Deus já te deu todos os recursos para você ser melhor filho. Deus já te deu todos os recursos para você ser melhor empregado. Deus já te deu todos os recursos necessários para você ser melhor empresário, prestador de serviço. Deus já nos deu todos os recursos para termos vida e vida com abundância. Vida íntegra, reta, uma vida santa. Feche seus olhos.